O vídeo de hoje vai ser assim um bocadinho mais em jeito de desabafo, porque eu tenho visto que mais pessoas estão a passar por o que eu já passei e não sei, quero simplesmente partilhar a minha experiência. A crise dos 20 e tal anos. Já não tens tanto aquela pressão de teres que casar e ter filhos. Isso, graças a Deus, já não. Mas continuas com a pressão de teres que acabar o secundário e teres que escolher o que é que vais fazer da tua vida. Quando tens 17, 18 anos, tu tens que saber o que é que vais fazer da tua vida. E o que é que tu sabes com 17, 18 anos? Nada. Eu nunca tive uma ideia fixa do que é que eu queria fazer. Nunca fui aquela criança que disse eu quando for grande quero ser médica, eu quando for grande quero ser isto. Não, eu tenho amigos, colegas que andaram comigo na escola e que desde criança que diziam eu quero ser isto e seguiram essa área, muito bem, ótimo, espero que estejam bem, mas a maior parte não é isso que passa. Simplesmente, ok, eu gosto disto, portanto vou seguir este caminho. Eu na verdade não queria ir para a faculdade, eu fui por pressão da minha mãe. Eu fui porque ela disse, não Bruna, tens que ir para a faculdade, precisas de alguém na vida e blá 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 blá. Eu, tá bem, pronto, vamos para a faculdade então. Estava no 12º ano e basicamente não havia nada que me suscitasse interesse para poder continuar a estudar. Até que eu pensei, turismo é engraçado, deixa-me lá ver o que é há de turismo em Lisboa, em faculdades públicas. Foi aí que eu descobri a ESTE, no Estoril. Descobri a faculdade, então deixa-me lá ver que curso de turismo é que há aqui. Animação turística. Animação turística, isto é giro, isto tem aqui umas cadeiras engraçadas, isso é capaz de ser giro, tem a ver comigo. Tem. E foi assim que eu me licenciei em Gestão de Lazer e Animação Turística. Eu basicamente sou animadora porque era a única faculdade de turismo pública em Lisboa que tinha um curso que me agradasse. E sejamos sinceros, para fazer animação tu não precisas de um canudo. Não precisas, basta teres personalidade e é claro que à medida que vais aprendendo tu consegues ir subindo. E pronto, eu já acabei a faculdade tarde, com 25, e foi a primeira vez que eu fui para o Algarve. Isso foi muito bom, foi a primeira vez que eu saí da minha zona de conforto e fui para o Algarve, um sítio onde não conhecia ninguém, a fazer a minha cena. E eu gostei mesmo de fazer animação. E quis voltar no ano seguinte, isto foi em 2014, 2015 voltei, 2016 voltei outra vez. E em 2016 o meu telefone não para de vibrar e eu espero que isto não esteja a fazer interferência. E em 2016, quando eu fui para o Algarve outra vez, eu meti na cabeça, eu não vou voltar para Lisboa. O que é que eu vou fazer? Não faço ideia, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas eu para Lisboa não vou voltar. Basicamente, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia o que é que eu não queria. Quis o destino que eu fosse promovida a coordenadora de animação. Mas aqui as coisas acho que funcionam de maneira diferente, mas em Portugal tu basicamente és animadora, chefe de equipa e depois passas a coordenadora. Pelo menos na empresa onde eu estava era assim. Portanto, na empresa onde eu estava, topo. Basicamente ser coordenadora não foi para mim. Não sei se por causa do cargo em si, não sei se por causa da empresa. Não foi aí que eu comecei a ter problemas de saúde, a sofrer de ansiedade e comecei a ter mesmo problemas psicológicos. E isso criou-me um medo, uma aversão, não sei, tão grande que eu disse que eu nunca mais ia trabalhar em animação. E eu quando estava mal no cargo em que tinha, eu estava tão mal, mas depois eu penso, eu deixo isto e vou fazer o quê? Porque eu não sei fazer mais nada. Eu acabei a faculdade, eu entrei na animação e eu subi na animação. Em animação eu sou boa. Tirando a animação eu sou boa em mais quê? O que é que eu sei fazer? E senti-me completamente perdida da minha vida porque eu não sei o que é que eu sei fazer, eu não sei o que é que eu sou boa a fazer. Foi um ano de merda, como sabem, eu completamente perdida e não sei o que é que hei de fazer. E para ajudar, ansiedade e uma depressão em cima porque simplesmente não estava satisfeita com a minha vida profissional. Isso eu sei porque eu depois cheguei à conclusão com a psicóloga que a minha ansiedade deriva da minha vida profissional. Eu comecei a fazer uma coisa que eu sempre disse que não era para mim. Eu comecei a trabalhar em bares, na noite. Eu, Bruna, que adora dormir em horas decentes, comecei a trabalhar na noite, mas ainda ficou pior, porque eu nunca vou trabalhar para a Oura. Para quem não sabe, a Oura é a melhor zona da Albufeira. E para onde é que a Bruna foi trabalhar no início do ano? Para a Oura, a sair às 4 da manhã. O que não é de todo para mim, sair às 4 da manhã e a ansiedade aí,
porque eu pensava, e eu simplesmente estava a pensar, eu vou fazer este sacrifício até novembro, porque eu preciso de juntar dinheiro para começar a minha vida no outro lado. Foi no início deste ano em que eu simplesmente fez-se luz e eu pensei, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu tenho o canal e eu gosto muito de falar sobre sexo e sobre relações e eu tenho muita gente que vem-me pedir ajuda, que vem-me pedir conselhos, que vem simplesmente desabafar comigo. E eu pensei, se eu sou uma gaja que tipo, não é ninguém, eu no YouTube não sou ninguém, tem pessoas que vêm pedir ajuda, vêm pedir conselhos, por que não fazer disso uma carreira? E foi aí que eu pensei, e eu na altura falei com a psicóloga, e ela disse que sim, pronto, não posso, se calhar não posso ser chamada de terapeuta, porque eu tenho que ter precedentes, mas aconselhamento, posso fazer uma carreira em aconselhamento sexual e de relacionamento. Portanto, isso foi uma coisa que eu meti na minha cabeça. Depois surgiu a oportunidade de vir trabalhar para a animação, toda uma crise de ansiedade outra vez, o que é que eu faço na minha vida, mas também não foi muito difícil decidir, porque isto é uma coisa que eu gosto. Fazer animação ou trabalhar num bar na noite, animação ganha, sem dúvida. E eu já queria sair de Portugal, vi a oportunidade, agarrei e já saí de Portugal, portanto metade já está feito. Depois comecei a trabalhar aqui e lá está, o ajudar as pessoas e toda a cena do fitness e do ginásio e das aulas que eu tenho que dar no trabalho, falando de animação, eu comecei a pensar que eu também gostaria muito de se calhar fazer um curso de personal training. Portanto, já tenho aqui duas opções e sinceramente, por mim, eu faço os dois cursos, porque eu quero fazer os dois, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E sigo a minha vida. O que eu pretendo agora é ficar aqui um ano e meio, conforme as coisas correm. A verdade é que eu desde que vim para aqui que a minha ansiedade está muito melhor. Tenho tido assim ou outra dorzinha no peito, assim, ai, estou aqui, eu ainda existo, mas pá, nada de especial. Isso tudo para dizer o quê? Só aos 28 anos é que eu percebi o que eu queria fazer da minha vida. E eu lembro de ter conversas com a Inês, e a Inês com 23 anos já conseguiu muito mais do que eu tinha quando tinha 23, porque eu quando tinha 23 ainda estava a estudar, e ela com 23 já estava licenciada, já estava a viver fora da casa dos pais, já tinha a casa dela, a sua própria renda, tudo, já tinha a sua vidinha, coisa que muita gente com 23 hoje ainda não tem, e ela também se sentia perdida e não sei o que é de fazer da minha vida. Eu simplesmente posso dizer, não desesperem, vocês vão encontrar o vosso caminho. É perfeitamente normal vocês sentirem-se perdidos. Nós temos basicamente que decidir o que é que nós vamos fazer da nossa vida quando nós não sabemos nada da vida. E é normal que as coisas deem para o torto. Portanto, não deem demasiada importância a isso. Não se desesperem, porque as coisas vão acabar por se resolver. Se tiver que ser aos 28, 29, se tiver que ser aos 30, não interessa. Vocês vão encontrar o vosso caminho. Mas o que vocês não podem deixar acontecer é vocês se acomodarem a fazer uma coisa que vocês não gostam, a fazer uma coisa que não vos deixa feliz, a fazer uma coisa que vos faça mal à saúde, só porque é o mais cômodo. Não se acomodem, ou por dinheiro, ai, mas este trabalho paga tão bem. O dinheiro não é tão importante quanto a vossa saúde física e mental. É preferível, se calhar, receber 800 euros, mas a fazer um trabalho que vocês gostem, do que receber 1500 num trabalho que está a dar cabo da vossa vida, em que vocês não têm tempo para ser sociais, em que vocês estão a ter problemas de saúde, em que vocês estão completamente esgotados. Essa é a minha opinião, ok? Uma pessoa pode fazer um esforço durante alguns meses porque quer juntar dinheiro, isso eu percebo, era o que eu ia fazer, mas não façam disso carreira. E é a altura de vocês pensarem em vocês mesmos. Não pensem no efeito das vossas ações para as outras pessoas. Não, pensem em vocês e na vossa saúde e na vossa vida. Ai, porque se eu me despedir, não sei quem fica chateado comigo. Não interessa. Pá, não interessa. Se tiver que ficar chateado, fica. Simplesmente tentem explicar a situação. Pensem no que é que vocês querem, o que vocês precisam na vossa saúde. E muito importante, não tenham medo de arriscar. Muita gente me disse, Bruna, és tão corajosa por sair de Portugal assim e ir para Lanzarote, um sítio onde não conheces ninguém. Por acaso conheci aqui uma pessoa. Adriana, beijo. Eu estava a precisar da mudança, portanto, não tenham medo de arriscar. Ah, eu vou para um sítio onde não conheço ninguém. Vai, tens uma oportunidade de começar a tua vida toda outra vez. Por que não? Vais conhecer pessoas novas, vais conhecer uma cultura nova. Epá, arrisquem. E pronto, é basicamente isto que eu queria dizer, um pequeno desabafo.